A paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meus irmãos? Estou passando aqui nesse sábado para deixar uma palavra de Deus para as nossas vidas, e essa palavra se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, que nos diz o seguinte: depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente, moribundo, quando ouviu falar de Jesus, e enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles juntos desde Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação. Ele mesmo edificou a sinagoga. E Jesus foi com eles, mas quando já estavam perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, o meu criado sarará, porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho sob meu poder. Digo a este: vai, e ele vai; a outro: vem, e ele vem; e ao meu servo: faze isso, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda Israel tem achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Meus irmãos, nós vemos a história aqui de um centurião, um comandante, um general, do Império Romano, responsável por uma centúria, um destacamento militar com 100 soldados, que eram responsáveis pela a segurança do porto, das estradas de Cafarnaum. E esse centurião, esse general responsável por esse destacamento militar, estava com seu servo enfermo, e ele estava totalmente movido de compaixão, de misericórdia pelo seu servo que estava enfermo. Uma atitude nada convencional, nada comum, para os romanos. Os romanos costumavam tratar os seus empregados, os seus servos, com frieza, com desprezo, com rigor. Então nós vemos um homem que era romano, que pertencia a uma nação ímpia, desprovida de misericórdia, totalmente movido de compaixão, de misericórdia pelo seu servo que estava moribundo, estava totalmente enfermo. Nós vemos também que quando os anciões dos judeus chegam ao Senhor Jesus Cristo, rogam a Ele, e rogam-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação. Ele mesmo nos edificou a sinagoga. Nós vemos que esse centurião, apesar dele ser um homem romano, de ser um homem ímpio, de trabalhar para o Império Romano, para ali um destacamento militar, ele era um homem piedoso, temente a Deus. Ele próprio, com seus recursos privados, construiu uma sinagoga, um templo para adoração a Deus. Então nós vemos que esse homem era um homem que cria em Deus, apesar de pertencer a uma nação ímpia, talvez idólatra, quem sabe, prestando culto a falsos deuses. Então o Senhor Jesus Cristo decide ir com os anciões dos judeus até a casa desse centurião. Quando o Senhor Jesus Cristo está perto da casa dele, o centurião envia uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra, o meu criado sarará. Meus irmãos, nós vemos a humildade desse homem, Ele realmente cria que o Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus, porque ele não se julgou digno de que o Senhor Jesus Cristo entrasse debaixo do telhado dele. Ou seja, ele reconhecia no Senhor Jesus Cristo a origem divina do Senhor Jesus Cristo. Ele olhou para ele mesmo e pensou: poxa, eu sou um homem pecador, eu sou um homem mau, eu estou diante do Filho de Deus, eu não sou digno que o Filho de Deus entre na minha casa, Então nós vemos humildade, nós vemos piedade, verdadeiro temor a Deus, Ele olhou para ele: poxa, eu sou um homem pecador, eu já fiz tanto mal, Este homem é tido como Filho de Deus, e eu creio que ele é o Filho de Deus. Eu, um homem pecador, miserável como eu sou, não sou digno do que ele entre debaixo do meu telhado. E para finalizar, ele mais humilde ainda, ele diz que apenas uma palavra do Senhor Jesus Cristo era o suficiente para que o criado dele, o servo dele, ficasse são. Nós vemos tamanha fé, já que ele cria que apenas uma palavra do Senhor Jesus Cristo era o suficiente para que o seu servo, que estava enfermo, que estava moribundo, mesmo distante, mesmo o Senhor Jesus Cristo entrar dentro do telhado dele, era o suficiente para que o servo dele fosse curado. Então nós vemos o tamanho da fé desse homem. E ele diz mais o seguinte: ele reconhece a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Ele diz o seguinte: porque eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldado sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai; a outro: vem, e ele vem; e ao meu servo: faze isso.
e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Meus irmãos, nós vemos que esse homem reconheceu o poder, a autoridade que havia dado ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus Pai, né? Ele comparou a autoridade do Senhor Jesus Cristo à autoridade que ele possuía, né? Que se o Senhor Jesus Cristo dissesse uma palavra ao servo dele que estava enfermo, para que o servo dele ficasse são, aquele servo ficaria são, né? Porque o Senhor Jesus Cristo tinha poder, tinha autoridade sobre os espíritos imundos, né? Que estavam trazendo enfermidade, estavam trazendo doença para o seu servo, né? E o Senhor Jesus Cristo, ouvindo isso, maravilhou-se. Diz que nem mesmo em Israel, né? Israel, que era a nação natural do Senhor Jesus Cristo, foi onde o Senhor Jesus Cristo nasceu. As pessoas haviam sido preparadas pelos profetas há muito tempo antes, né, do Senhor Jesus Cristo vir à terra para receber o Senhor Jesus Cristo. Não criam que o Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus, mas aquele homem, através do seu ato de fé, né, ele creu que o Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus, um homem ímpio, um homem romano, um homem talvez idólatra, né, que eram os romanos, creu que o Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus. Mediante a fé daquele homem, né, que ele crendo que o Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus, mesmo ele sendo um homem ímpio, pecador, enfim, né, pertencendo a Roma, ele recebeu o milagre, porque ele teve mais fé que o próprio povo do Senhor Jesus Cristo, as pessoas que foram preparadas através dos profetas, através de João Batista, né, para a vinda do Senhor Jesus Cristo, não creram que o Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus, mas um homem romano, ímpio, pecador, falho, miserável, que não pertencia ao povo de Deus, creu que o Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus. Meus irmãos, através dessa palavra, né, dessa mensagem bíblica, eu vejo que a nossa humildade, né, e reconhecer que nada nessa terra nos torna merecedores da graça, do favor imerecido de Deus, é o que abre as portas do céu para nós. Nós vemos um homem que havia construído uma sinagoga, um templo para adoração a Deus, né, que se julgou indigno de ir ter sequer uma palavra com o Senhor Jesus Cristo, porque ele era humilde, ele reconhecia que aquele templo, aquela sinagoga que ele havia construído para o Senhor Jesus Cristo, para o Senhor Deus Pai, né, para adoração, não garantia a ele o direito daquele milagre, da cura, da salvação, da libertação do servo dele que estava enfermo, né. Na visão dos anciões dos judeus, ele era digno, porque os anciões dos judeus eram pessoas religiosas, né, que seguiam as leis de Moisés, o Pentateuco, a Torá, eram pessoas que seguiam segundo os fariseus, a religiosidade, né? Mas nós vemos que a humildade, a mansidão, a fé desse homem, né, impediu que ele se achasse digno por esse simples fato de ter construído uma sinagoga para adoração a Deus, né? Então ele diz que nem por isso se julgou digno de ir ter com o Senhor Jesus Cristo, mas ele diz que apenas uma palavra do Senhor Jesus Cristo era o suficiente para curar o servo dele que estava enfermo, né? Nós vemos o tamanho da fé deste homem que cria que apenas uma palavra do Senhor Jesus Cristo era o suficiente para curar aquele servo dele que estava enfermo, mesmo que o Senhor Jesus Cristo não entrasse debaixo do telhado dele, mas ele cria que a distância por o Senhor Jesus Cristo, seu Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo não precisaria impor as mãos, mas que pelo poder, pela autoridade que ele inclusive menciona, né, que há sobre o Senhor Jesus Cristo, apenas uma palavra do Senhor Jesus Cristo seria o suficiente para curar o servo dele que estava enfermo. Meus irmãos, nós precisamos aprender com esse centurião, né, que era um homem pecador, que era um homem ímpio, mas que ele era uma pessoa humilde. Ele reconhecia que as suas boas obras não candidatavam ele a receber a bênção, o milagre de Deus, né? E precisamos ter a fé que esse homem teve, de crer que apenas uma palavra do Senhor Jesus Cristo era e continua sendo o suficiente para curar, para libertar, para salvar, para transformar, para prover, né? E crer no poder, na autoridade que há sobre o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo é Deus, o Senhor Jesus Cristo não é mais um homem, não é mais um mártir que sofreu, que padeceu em uma cruz pelos nossos pecados e morreu. Não, o Senhor Jesus Cristo vive, né? Ele é Deus, Ele está vivo, Ele está tão poderoso quanto antes, após ser glorificado, né? Se hoje você, assim como esse centurião, tiver a humildade de reconhecer
que não é digno de receber absolutamente nada de Deus, do Senhor Jesus Cristo, e reconhecer que sobre ele há poder, há autoridade, eu tenho certeza que Deus, o Senhor Jesus Cristo, não somente vai solucionar o seu problema, a sua dor, a sua enfermidade, a sua dificuldade que vem trazendo dor, que vem trazendo sofrimento, mas ele vai fazer muito além, muito maior do que você pensou, que você imaginou, né? Porque há poder no sangue de Jesus, há poder no nome do Senhor Jesus Cristo, não há dificuldade, não há enfermidade, não há problema que o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus Pai, o Espírito Santo não possa curar, não possa resolver, né? Mas tudo isso é mediante a nossa fé. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo elogiou a fé desse homem, né? Dizendo que nem mesmo nos seus conterrâneos, Israel, que era a nação santa, consagrada do Senhor, que havia sido avisada por Deus que Deus iria enviar o seu Filho para remir o seu povo, né? O seu povo não creu, mas nós vemos um homem que era estrangeiro, que era ímpio, que era pecador, que era falho, mas tinha fé, né? Que o próprio povo de Deus não tinha no Filho de Deus. Um homem pecador, ímpio, miserável, imerecedor da graça de Deus, do Senhor Jesus Cristo, como ele se reconheceu, acabou recebendo um grande milagre, a cura do seu servo, né? Quando as pessoas que haviam sido enviadas voltaram, acharam o servo que estava enfermo são. Por quê? Pela fé, a humildade, né? O reconhecimento desse homem, de saber que não era merecedor da graça, do favor imerecido do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, que nesse dia de hoje nós possamos crer poderosamente, crer no poder que há na palavra do Senhor Jesus Cristo. Talvez Deus hoje tenha liberado uma palavra sobre a sua vida, né? Mas você precisa crer que há poder nessa palavra. Se Deus diz que vai curar, se Deus diz que vai libertar, se Deus diz que vai prover, creia, meu irmão, creia, porque apenas uma palavra de Deus é o suficiente para mudar completamente essa situação de enfermidade, de escassez, de pobreza, de todo tipo de problema, né? Nós só precisamos crermos e sermos humildes e sabermos que não há absolutamente nada que nós fizermos que vai nos tornar merecedores da graça de Deus. Amém, meus irmãos? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, e que Ele seja convosco nesse dia de hoje. Amém?